Martelo batido sobre Pablo Maffeo, informação quente. Vamos falar também sobre a questão do Internacional. Está cobrando o Atlético na justiça em relação à negociação com o Patrick. E não menos importante é o Martim Anselmi, que é o novo técnico do Atlético. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste instante eu vou te atualizar sobre as últimas informações do Galo, mas antes gostaria de poder contar com seu like, o seu compartilhamento se possível. Tamo junto, muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui toda semana temos vídeos de informação do Galo. Bom, já convido a vocês, fim de semana, nossa primeira live aí de volta, né? Volta com as nossas lives a partir deste primeiro final de semana de setembro. Que Deus abençoe, que a gente possa conseguir continuar com essas lives aí para trocar uma ideia, bater um papo bem franco com o torcedor do Galo, tá? Então já convido a vocês, vou definir o horário certinho do dia, mas provavelmente vai ser aos domingos, tá? Vou passar aqui para vocês nos próximos vídeos, beleza? Então fique ligado aí. Bora pro vídeo, bora pros assuntos aí, as pautas de hoje, né? Vamos começar falando aí, gente, do lateral Pablo Maffeo. Já vamos falar dele, né? E muita gente já quer saber da informação, né? E a janela de transferências fecha amanhã, tá? Então o Atlético não tem muito tempo hábil para fazer outras contratações, né? Tentou por muitos dias, né? Semanas aí, a contratação do Pablo Maffeo, mas infelizmente não deve acontecer, né? O Pablo Maffeo se distanciou do Atlético, até porque o próprio jogador agora, e não o clube, né, que é o Mallorca, o próprio jogador teria recusado a investida do Atlético. O jogador recusou a investida e, muito coincidentemente, né, o Alavés abriu negociações para contar com o atleta a pedido aí do ex-técnico do Galo, Eduardo Cudê. Então, o Atlético deve perder esse jogador para o Alavés. Obviamente, é um time que hoje, né, deve estar em melhor situação do que o Atlético, por mais que não seja um clube grande, né, lá da Espanha. Mas deve estar mais organizado, eu imagino, do que o Galo, né, e ele vai permanecer na Europa, né, na Espanha, onde ele já está ambientado. Então, eu não acho que o jogador fez uma escolha ruim. Óbvio que eu queria que ele viesse para o Atlético, é um bom jogador, né? Eu não conheço particularmente, mas muita gente fala muito bem dele. Então eu queria que ele vestisse a camisa do Galo, né, tendo em vista de que talvez o Saravia não renove, o Atlético já estaria se antecipando, né, trazendo o Pablo Maffeo. Mas já que não deu certo, não deve vir para o Galo. Então que siga seu caminho, seja feliz e que o Galo seja muito feliz do lado de cá também, não é verdade? Bom, gente, falei sobre a live, tá? E já a gente vai passar para a próxima pauta. Eu gostaria de convidar você para também deixar um comentário, né? Deixar o que você acha dos assuntos, o que você achou dos assuntos abordados aqui. Pode também deixar a sua crítica, né? Crítica construtiva é sempre muito bem aceita aqui por nós, tá? E pode também deixar a sua opinião sobre qualquer coisa, sobre o canal, sobre o momento do Atlético. Pode deixar o seu desabafo aí, porque aqui também é um canal democrático, um espaço, né, do torcedor atleticano também falar o que realmente deseja falar, né, comentar o que deseja sobre o Clube Atlético Mineiro, beleza? Bom, bora pro próximo assunto. A próxima pauta é sobre a questão aí do Internacional, que cobrou o Atlético na justiça, né? Tá um efeito ali de um cobra o outro, né? Obviamente, tá certo o clube que está cobrando, porque quem deve tem que pagar, não é verdade? Eu sou sempre a favor disso aí. Eu vou colocar para vocês na tela a informação aqui, ó, do GE, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar se é realmente do GE mesmo, tá, gente? Para eu poder não passar informação errada para vocês aqui. Na verdade, era o Lance, né? O site aqui é o Lance. Eu vou pôr na tela a informação, ó. Tá na tela, ó. Inter aciona o Atlético Mineiro. O jurídico alvirrubro entrou com uma ação, né, contra o Atlético Mineiro na CNRD, né? O Colorado alegou que não recebeu, né, o valor
que teria direito na negociação do meia Patrick, vendido pelo São Paulo aos mineiros em 2023. À época, o clube gaúcho detinha 35% dos direitos econômicos aí do meio-campista, logo teria que ter recebido esse percentual da transação. Na ocasião, a imprensa nacional divulgou que os mineiros pagaram 8 milhões por 80% dos direitos do atleta ao tricolor paulista. O Galo acabou repassando o meia para o Santos em 2024, que o emprestou ao Atlético Paranaense esse ano. O Inter também tem valores a receber do Vasco, né? Aí já é outra ocasião, né? Sobre o David e tudo mais. Então o Inter acionou o Galo na justiça, o Flamengo acionou o Inter na justiça, né? Então tá aquela bola de neve, aquele dominó, na verdade. O Flamengo acionou o Inter por conta aqui do Thiago Maia, cobrando pagamentos também do Clube Gaúcho. E o Inter aciona o Atlético por pagamentos aí atrasados em relação aí ao Patrick, né? Atrasado não, ele alega que não recebeu o percentual de 35% que era de direito em cima do valor que o Atlético pagou ao São Paulo de 8 milhões de reais em 2023, né? E também o Cuiabá, né, cobrou o Atlético sobre a questão do Davidson, né? Isso já vem se arrastando já há algum tempo e o Atlético foi condenado a pagar realmente o valor aí que devia ao Cuiabá, mais acréscimos também. Então o Galo pagaria, além dos 5 milhões que devia, né, ao Cuiabá, pagará mais alguns milhões, para poder, tipo, como se fosse um juros, né? Explicando melhor para vocês aqui. Então tá um cobra do caramba aí, um cobrando o outro cobrando um, e vamos ver como é que se soluciona essa situação toda. Deixe sua opinião nos comentários. Bora aqui pro terceiro e último assunto. E fechou, rapaz. Fechou. O Jeves trouxe aqui. Obviamente, já havia uma expectativa muito grande. O André Hernan, né, que é um jornalista muito conceituado aqui no Brasil, que fala de vários clubes, né, de todos os clubes aí. E tem sempre apurações muito assertivas, né? Muito assertivas. Ele trouxe ontem e o Anselmi, né, na verdade quem trouxe primeiro foi o Frossar, e o Anselmi estaria encaminhado com o Atlético, e o André Hernan logo após publicou que o treinador já estaria acertado com o Galo, que estaria por detalhes. Hoje, agora há pouco, alguns minutos atrás, o Jeves do canal Bica Galo trouxe aqui no Instagram que está fechada a negociação. Tá na tela a informação para vocês. Martim Anselmi fechado com o Galo. Expectativa de estar presente já na quarta, quando o elenco se reapresenta para poder, né, já se concentrar para o clássico do dia 11, né? Agora ele ainda fala, né, o Marcos Jeves, da minha parte agora é só apoiar e proteger dos imediatistas. Estou fechado com Anselmi. Gostaram do nome? Bom, gente, o Josa Novales, né, que é um brilhante comentarista e sul-americano, né, fala sobre jogadores também, treinadores, etc. Conhece muito, falou muito bem, né? Inclusive, se não me engano, tem umas 3 horas que saiu o vídeo dele, né? O próprio Sudaca Brasil, né, canal do Bruno Garcês, competentíssimo também, famoso aí por fazer análises também de jogadores e treinadores sul-americanos, né, especialista do quesito. Vários outros canais grandes de análise sul-americano, pessoas importantes, né, brasileiras e internacionais também, falando muito bem do Martim Anselmi, falando que o jogo dele é um jogo propositivo, o time marca pressão, marca o adversário no campo de defesa, o campo de ataque, né, do time, obviamente, campo de defesa do adversário. Faz essa pressão na saída do adversário e também tem muita consistência defensiva, tá? E além de ter consistência defensiva, faz muitos gols. Então é um time bastante equilibrado, né? Normalmente os times dele. Ah, Caio, mas ele teve só um trabalho de sucesso? Não. Ele teve um trabalho de sucesso. Primeiro ele teve como auxiliar do Independente Del Valle, né? Se eu não me engano, lá em 2019 para 2020. Ganhou aí uma Sul-Americana juntamente com o técnico do Del Valle na época,
se eu não me engano era o Ramon Dias, e em 2022 ganhou a Sul-Americana já como técnico já do Del Valle, né, técnico principal ali. E depois ele foi para o Cruz Azul do México e também fez um baita trabalho, né, teve só 14 partidas, né, mas depois porque depois disso ele se transferiu para o Porto, né, recebeu uma oferta e deixou o trabalho no Cruz Azul para se transferir para o Porto, né, de Portugal. Ele lá no Cruz Azul teve 14 partidas, né? Fez 34 gols o time dele, né? Lá no Campeonato Mexicano. E sofreu apenas 9. Então são números assim absurdos, né? Quase 3 gols por partida. Média de 2 gols e pouquinho por partida. E menos de 1 sofrido por partida. Então dá pra ver que os times dele têm defesas consistentes, né, e ataques também que fazem bastante gol. Inclusive ele foi campeão da Recopa também em cima do Flamengo, na época do Jorge Jesus, se eu não me engano. Não, do Jorge Jesus não, né? Foi um pouco depois. E foi também campeão da Sul-Americana em cima do São Paulo. Então conhece bem alguns adversários brasileiros ali, conhece como é o futebol brasileiro. E vamos pensar aqui, né, gente? O treinador que consegue superar times brasileiros assim de grande força, já que o futebol brasileiro é o que mais investe aqui na América do Sul, né, com investimento pequeno, igual o investimento do Del Valle, a expectativa é que com um time melhor, com mais investimento, ele consiga fazer um trabalho ainda melhor, né, o que a gente espera. O Atlético não tem um time ruim, obviamente a gente não tem elenco para poder bater em 3 competições. Caso, né, tomara que não, eu até acho que vamos virar para cima do Cruzeiro, mas caso perca para o Cruzeiro e saia da Copa do Brasil, ficando ali na Sul-Americana e no Brasileirão, ele tem condição, por exemplo, de levar o Atlético nessas 2 competições. A Sul-Americana porque não tem um nível de exigências tão alto, obviamente a gente não pode subestimar os adversários, né, por serem menores do que o nosso time. Mas não é um nível de exigência tão alto igual uma Libertadores ou uma própria Copa do Brasil, por exemplo. Tem adversários muito mais difíceis nessas 2 competições que eu citei, né? Tanto a Liberta quanto a Copa do Brasil. Então, acho que o Atlético, caso aconteça de uma eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Galo ficaria bem também em 2 frentes ainda. Não para brigar pelo título do Brasileirão, que isso é impossível, né? Para sair dessa situação e de repente conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Agora a gente tem que olhar para baixo. Infelizmente, tem que sair dessa situação incômoda. Eu até acho que a briga do Atlético não vai ser essa, mas no momento é. No momento é briga contra o rebaixamento, infelizmente. Mas eu acho que vai se recuperar. Martim Anselmi, creio que vai dar certo, sim. Tem muito boas referências aí do treinador, então a gente não pode, né, também muita gente, eu vejo falando, é o pior técnico da história do Porto, foi considerado, não foi muito bem lá, mas gente, é o Porto, né, então, cara, a partir do momento que você dá um salto muito grande na sua carreira, ele tem apenas 40 anos, é um salto muito alto, sai de um Cruz Azul para ir pro Porto, é totalmente diferente o ambiente, totalmente diferente as situações. Sem contar que o Porto nos últimos anos vem moendo treinadores igual ao Atlético. Então não é muito parâmetro para poder analisar treinador o Porto, né? O que me assegura que ele vai pelo menos permanecer, né, até o final desse ano e já mesclar com o ano que vem é que o próprio Paulo Brax, né, disse aí que está contratando um treinador para longo prazo. Tomara que, se houver 2 ou 3 derrotas, e a torcida já não comece a pedir a cabeça do treinador. Vamos ter paciência. Ainda tem muito jogo, muita água para rolar debaixo da ponte. Não é o jogo contra o Cruzeiro, não é o jogo contra o Bolívar na Sul-Americana que vai definir o restante da temporada do Atlético. Beleza? Então, bora apoiar. Então, o Martim Anselmi tá fechado aí com o Atlético. Agora
aguardar a chegada do treinador. Tomara que ele chegue quanto antes aí para poder iniciar os trabalhos. Verdade? Tamo junto, massa. Deixe nos comentários a sua opinião. Um forte abraço a todos vocês e chamo novamente vocês aí para domingo, tá? Vou organizar o horário certinho, muito possivelmente vai ser aos domingos, né? Nosso programa aí. Tem que bolar um nome para ele também, vou colocar em enquete para vocês poderem me ajudar. Tranquilo? Forte abraço, cuidem-se, fiquem com Deus e a qualquer momento eu volto. Mais informações do Galo. Um abraço.